diferente do tema do congresso, mas que nós também vamos trazer Deus para as pessoas através da sua palavra. Eu queria pedir para você abrir a Bíblia Sagrada no Salmo 30, Salmo de número 30, e no versículo 5. Eu acho que se eu pedisse para a igreja editar, ela já sabia decorar pelo menos a parte B deste versículo. Salmos 30, versículo 5. Esta noite o Senhor vai falar para você e para mim o poder que tem as suas lágrimas. Versículo 5. Salmo de número 30, versículo 5. Glória a Deus. Oh, aleluia, que alegria, irmãos. Como a obreira Eva falou, é notória a presença de Deus. Mas eu não estou vendo ninguém saltitando, rodopiando, pulando no sapato. Irmão, a presença de Deus ela se manifesta também no silêncio. Às vezes você vê um irmão de cabeça baixa, ele diz: esse aí não está gostando da palavra, não está gostando do louvor. Esse aí chegou aqui triste, vai sair triste, mas você não sabe o quanto ele tem intimidade com Deus ali no seu cantinho sentado. Por isso, irmãos, que a gente tem que entender que Deus ele opera em todos os sentidos e formas. Glória a Deus. Salmo 30, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, aleluia, mas a alegria, aleluia, ela vem ao amanhecer. Eu essa parte mesmo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Foi bem ensaiado, agora vamos valendo. 1, 2, 3. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. que lindo, né, Aleluia. irmãos? Agora pule lá para o Apocalipse, último capítulo, penúltimo capítulo, capítulo 21, versículo 4. Você que gosta de Bíblia, que passeia da Bíblia, conhece bem esses textos. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Acho que você já entendeu porque é que você chora muito nesta vida. Acho que você já entendeu porque é que você passa por muitas aflições nesta vida. Eu acho que você já entendeu que quando estivermos aqui, vai ser sofrimento, vai ser choro, vai ser lágrima, vai ser morte, vai ser tristeza. Isso só vai acabar quando Deus vier buscar a sua igreja, e lá em cima no céu não vai ter mais isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês esta noite sobre lágrimas, sobre choro. Nós sabemos que nós choramos por diversos motivos aqui nesta terra. Nós choramos muitas vezes por alguém que nos fere, que nos ofende. Nós derramamos lágrimas de tristezas porque alguém, de certa forma, nos atingiu. Nós também choramos por alegria, por receber algo, por ganhar algo. Muitas das vezes, quando nasce o nosso primeiro filho, talvez o nosso primeiro emprego, talvez o casamento, isso nos traz uma alegria e culmina com choro. E o choro, irmãos, ele é vivido diariamente na nossa vida.
para você entender melhor. Quando nós nascemos, eu não sei porquê, mas é necessário que o doutor dê uma palmadinha para que a gente comece a chorar. Então a gente já nasce chorando. A gente vive a vida inteira chorando, e quando nós morremos, alguém chora por nós. Meu Deus! Mas o choro que nós vamos falar nesta noite, irmão, não são choro. É choro diferente, não é um choro material, um choro por algo carnal, por algo material dessa terra. Não é um choro por algo financeiro, é um choro por milagres. Alguém confunde bênçãos com milagres. Bênçãos, irmãos, como eu já disse, são decorrentes da nossa obediência a Deus. Sermos abençoados, nós podemos ser abençoados pelo pastor, nós podemos ser abençoados pelo nosso vizinho, mas milagres só quem pode fazer é o Senhor. Milagres é diferente, é uma bênção, mas é uma bênção vinda diretamente de Deus para as nossas vidas. Nós escolhemos, irmãos, 4 textos sagrados. Eu gosto de pregar dessa forma, porque eu gosto de passear na Bíblia. Nós não lemos textos ali e começamos a falar, nós começamos a pesquisar e a andar por dentro da Bíblia. A Bíblia ela foi escrita para que sirva de exemplo, manual nas nossas vidas hoje. Então, para que eu saiba como viver nos dias de hoje, para que a igreja saiba como se comportar nos dias de hoje, é necessário que ela entre dentro desse manual. Infelizmente, nós vemos nos nossos dias, quando nós vamos a um centro, a uma loja e compramos algo, nós raramente, eu não me lembro, nem eu mesmo nunca fiz isso, diante de instalar aquele objeto, eu leio o manual completamente. E às vezes dá errado, porque eu não li o manual. Não tem diferença desse manual para a nossa vida espiritual. Ela só é bem sucedida, ela só vai andar de acordo com a vontade de Deus quando ela é pautada no manual que Deus deixou para as nossas vidas. Portanto, não despreze a sua Bíblia. Glória a Deus. Irmãos, o primeiro exemplo de choro que eu vou trazer esta noite é um choro que gerou um milagre. E nós escolhemos entre muitos textos o capítulo 1 do primeiro livro do profeta Samuel. Glória a Deus. No capítulo 1 e no versículo 10, a Bíblia vai dizer que Ana orou ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer também que ela chorou muitíssimo e abundantemente. O interessante é que nos textos que nós vamos citar, a palavra orou, ela aparece sem o S no fim. Mas quando fala de choro, ela estica mais, ela é mais longa, são mais vezes. E Deus nos fez entender o porquê desse choro. O quanto esse choro ele tem poder, e o choro ele fala para Deus. Interessante é isso. O choro ele identifica o que estamos sentindo para Deus. A Bíblia fala que Ana desejava ter um filho, porque ela tinha a sua madre fechada. E às vezes eu me paro para pensar, porque às vezes nós queremos um milagre, mas querer um milagre de Deus sem ter ninguém nos apontando, que meu irmão estava falando hoje, alguém passaram assim, essa igreja aí mesmo não, essa igreja ela não vai nascer, ela não vai crescer, não vai dar certo. Isso é muito ruim, irmãos. Ana queria ter um filho, mas existia alguém que afligia Ana. E muitas das vezes nós ouvimos falar de pessoas que pedem para Deus tirar as peninas das nossas vidas. Mas deixa eu te dizer uma coisa dentro da palavra de Deus. Se não tiver penina, não vai ter Samuel. Eu acho que você entendeu. Se não tiver sofrimento, não tem vitória. Se não tiver aflição, não vai ter milagre na tua vida. Entenda, a aflição é apenas
diante da face do Senhor. Ana orou. Alguns estudiosos dizem que foi por volta de 24 anos. Mas um dia Ana estava orando. E quando ela começou a orar, as palavras faltaram nos seus lábios. Eu não sei se você está entendendo, mas comigo já aconteceu de eu começar a orar e quando dá fé não está mais falando nada. Você sabe o que é que fala comigo diante de Deus? As minhas lágrimas, porque as tuas lágrimas ela tem poder diante de Deus. Existe um louvor que diz que quem chora para Deus tem vitória. Quem chora para o homem, o máximo que ele pode fazer é consolar. Mas quando você chora diante de Deus, a sua vitória ela é garantida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ana começa a orar. Interessante é que existia um sacerdote chamado Eli, o homem de Deus escolhido da tribo de Levi. Mas infelizmente ele estava também fora dos padrões de Deus. Ele não estava andando de acordo com o manual de Deus. Ele não estava andando de acordo com o versículo 3 do capítulo 3 do livro de Amós, que diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Ele não estava andando de acordo com a vontade de Deus. Por isso estava cego espiritual. E quando viu a serva do Senhor orando, começou a ajudar. Não tem coisa pior de que você chegar num canto desse aqui aflita, angustiada, e começar a chorar e alguém dizer assim: está bem em pecado, está chorando de remorso, está faltando a compaixão, irmãos. O que é compaixão? Compaixão é se colocar no lugar daquele que sofre. Vamos já chegar onde Jesus teve compaixão. Oh, glória! E ela humildemente diz: não, meu Senhor, eu apenas estou angustiada e aflita. Ana não foi ignorante de dizer: você não sabe o que eu estou passando, porque hoje a gente faz a gente. Escuta isso. Se você soubesse o que eu estou passando, você não me criticaria. Mas ao contrário, Ana fez totalmente ao contrário. E no versículo 10 vai dizer que ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Foram muitas lágrimas que Ana derramou diante do Senhor. Mas no mesmo capítulo, no versículo 20, a Bíblia vai dizer: e Ana concebeu e deu à luz a Samuel. E aqui eu quero abrir uma parênteses para você. O interessante é que Ana orava por um filho, mas o Senhor, Ele está sempre te surpreendendo. Você pede algo, busca algo, o Senhor dá mais do que aquilo que você pede. A Bíblia diz que Ana não teve só um filho, teve mais 5. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nós servimos? Que entende tudo direitinho, que quando nós falamos ou choramos diante da sua presença, e não nos dá só aquilo que pedimos. E nenhum milagre de Jesus ele deu só a cura para a pessoa. Ele sempre disse: a tua fé te salvou. Ele sempre deu algo mais além daquilo que a pessoa queria receber. Ele dava também a salvação. E Ana recebe ali o seu milagre, embora que não fosse para ela, porque ela havia dito: se tu me deres, eu te devolvo. Então nós entendemos que Ana não estava a fim de aparecer para ter filhos. Ela só queria receber algo de Deus. Às vezes nós vemos alguém pedir algo a Deus e alguém vai dizer assim: mas tão grande assim, para quê? Se tu nem consegue mexer com isso aí. Mas às vezes não entende que a gente pede a Deus para depois devolver para Deus. E como é que nós devolvemos aquilo que Deus nos deu, irmãos? É continuando servindo ao Senhor, é continuando orando ao Senhor, é continuando testemunhando daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nós sabemos que quando nós choramos, a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que o Espírito ele
intercede com gemidos inexprimíveis e passa para Deus aquilo que nós queremos dizer. Mas orar, irmãos, a ponto de faltar palavras, é só quando estamos angustiados de verdade. A angústia, ela nos leva a faltar palavras, mas ainda assim, as palavras faltando, as lágrimas, elas falam por si só diante do Senhor. Ana recebeu o seu milagre, e se eu e você continuar orando e continuar buscando ao Senhor e continuar chorando diante do Senhor, Deus vai entregar o teu milagre, aquilo que tu pedes. Eu não estou falando de bênção material, irmãos, porque eu oro todos os dias. Eu tenho 4 filhos, um é cristão, 3 não é, um está preso, o outro é faccionado, a outra não quer saber de Jesus. Mas eu oro todos os dias e choro diante do Senhor. E eu sei que o Senhor, assim como se lembrou de Jó, no capítulo 9, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará do seu trono e virá ao meu encontro. O que eu não posso é desistir de orar, o que eu não posso é parar de chorar, o que eu não posso é parar de interceder, porque se eu parar, aí sim nada vai acontecer, porque Deus me levantou, Deus te levantou como coluna na sua casa, e é você que tem que interceder pelos seus, sejam onde eles estiverem. Glória a Deus. Ana recebeu, irmãos, o milagre. Penina já perdeu o seu valor. Toda a crise que Penina tinha feito a Ana agora esquece tudo. É como se eu sofresse tanto, lutasse tanto por algo, e um dia o Senhor me entrega, irmão, todo o sofrimento, eu nem me lembro mais, porque a bênção é sempre maior do que o sofrimento. Por mais anos que passem sofrendo, mas no dia que a bênção chegar, no dia que Deus te entregar algo que tu pedes, tu vai esquecer de tudo, porque a bênção é sempre maior do que o sofrimento. Às vezes, quem coloca o sofrimento maior do que a bênção somos nós. Às vezes, quem faz a dificuldade maior do que o próprio poder de Deus somos nós. Às vezes, quando olhamos para as barreiras, olhamos com a vista, mas quando nós olhamos para as barreiras com a visão, nós vemos além das barreiras a vitória de Deus. Livro de Números, Moisés, manda 12 espias olharem a terra de Canaã. Esses 12 espias vão, e entre esses 12 estavam 2, Josué e Caleb. Já deu para perceber, pastor, que é poucos que tem visão? Poucos que olham para você e para mim com a visão. Para mim olharam muitas vezes com a vista e disseram, esse, vou falar aqui, esse aleijadinho aí, ó, esse aí mesmo não, nem Jesus dá jeito. Irmã Maria não era mais não, Lucas, quero ver se não era mais como teu pai não, não adianta não, entreguei nas mãos do Senhor, meu menino, disse, eu já entreguei há muitos anos, por isso que eu estou orando por ele, porque eu entreguei. Mas um dia alguém olhou para mim lá debaixo da marquise do frotão, glória. Alguém olhou para mim e chegou assim, me acordou dizendo que é um copo de sopa ou de 5 anos. Ei, eu te vejo como pregador do evangelho. Ei, eu te vejo Deus te libertando. Esse olhou para mim com a visão espiritual. E olha onde o Senhor me colocou nesta noite. O mesmo Deus que fez na vida dos nossos antepassados, Ele faz na tua vida hoje, nessa noite também. Eu sei que tem muitos aqui que vieram, mas tem filhos perdidos. Você percebe que eu não estou falando de bênçãos materiais, não. Estou falando de milagres, de salvação, de libertação. Quando os espias voltaram, 10 difamaram a terra, esqueceram das promessas
da promessa. Quantos se esquecem da promessa por causa da dificuldade? Quantos se esquecem de olhar para a promessa e começam a olhar para a dificuldade? Olha, Moisés, não adianta ir não. A terra realmente é boa, está aqui os frutos, mas lá tem gigantes. O interessante, como é que pode, né, pastor? Ainda existem pessoas assim, porque eles tinham visto o que Deus tinha feito com eles lá no Egito, ao tirar de lá com um braço forte e mãos poderosas. Eles eram sabedores que diante do mar vermelho, aos lados das montanhas, atrás do grande exército de Faraó, Deus abriu o mar e eles passaram a pé enxuto e nenhum deles morreram. Eles esqueceram que diante do deserto, quando o Senhor os colocou, o Senhor não abandonou, porque em Êxodo está escrito que o Senhor colocou o povo no deserto, mas o próprio Deus os guiou. E eu entendo que quem vai me guiar é quem vai na minha frente. Ninguém guia quem está atrás. Se Deus te colocou na prova, Ele está te guiando, porque essa prova não é para a morte, essa prova é para a vida, essa prova não é para a destruição, essa prova é para a restauração, essa prova é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas havia dois homens cheios do Espírito Santo que vinham lá do Egito. A Bíblia diz que apenas Josué e Caleb foram os que saíram do Egito e chegaram na terra de Canaã. Ah, mas não chegou milhões de pessoas? Chegou. Mas foram os que nasceram durante os 40 anos, os que saíram do Egito mesmo. Só esses dois. Como é difícil chegar à terra prometida, a terra da promessa, ou a promessa, se não tivermos uma visão espiritual. Na hora que a congregação já estava ali querendo agredir Moisés, porque a congregação tinha esse negócio. Quando as coisas estavam boas, eles não estavam nem preocupados, mas quando apertavam, começavam a criticar. Quantas vezes não já criticaram o pastor? Às vezes o irmão diz: o pastor não ora por nós, o pastor não faz isso, não faz aquilo. Não se lembram que nós somos bem-aventurados ao ser provados. Crente que não é provado, cuidado, irmãos. Marcos Feliciano diz uma coisa, eu vou dizer a mesma coisa no outro sentido. O crente que não passa por prova está com defeito de fabricação. Porque toda vida depois de uma prova tem a vitória. Se a pessoa passar o ano inteiro estudando e fazer uma prova, como é que vai passar? Tem que ter uma prova. O texto diz que o choro dura uma noite, ou seja, um período de tempo. Não é para sempre. Mas o irmão saiu de uma, entrei na outra, mas não é para sempre. Você saiu de uma, se você entrou na outra, Deus quer te dar algo maior. Os homens se levantam e dizem: negativo. Não vamos desvanecer, não vamos. Ali é a promessa. Tem pessoas que esquecem aquilo que pede a Deus. Tem pessoas que pedem, voltam meio e volta. A Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer naquele que pega a mão no arado e olha para trás. Está difícil, irmão? Prossiga. Está derramando água? Continua derramando. Porque logo vai clarear e você vai ver o raiar de um novo dia. Em outras palavras, Deus vai se levantar do trono e vai chegar. Mas por que eu oro tanto? Deixa eu te dizer uma coisa. Já faz anos que eu oro e a bênção não chega. Eu vou te dizer uma coisa: é no tempo de Deus. Mesmo no sofrimento, mas eu estou sofrendo demais, mas é o tempo de Deus. Pega essa aqui, irmãos. Deus não prepara bênção para nenhum de nós. Deus prepara nós para receber a bênção. As bênçãos já estão preparadas. Agora, por que ela não veio ainda? Porque Deus está te preparando para receber. Ah, Jesus. Então passa pela peneira de Deus. Espera, persevera, que a bênção vai chegar. Deixa te balançar na peneira. Mas tu não vai cair pela peneira. Deus vai te separar de dentro da peneira e entregar aquilo que tu quer.
texto, irmãos, está lá em Isaías 38, também está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Glória a Deus. Aonde as lágrimas, o choro, lá em Ana gerou um milagre. O choro junto com a oração, ele aumenta os dias de vida, quebrando esse protocolo de quem disse que já nasceu predestinado a morrer tal dia e só vai morrer quando chegar o dia. Em outra passagem, Efésios 6, a Bíblia vai dizer: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, para que se prolonguem os dias de vida na terra. A obediência, ela prolonga os dias na terra. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, vai falar do rei Ezequias. Quem não já viu falar do rei Ezequias? Sua glória. Um homem que, apesar de ter tido um pai ímpio, apesar de ter tido um pai em que a Bíblia diz assim sobre o seu respeito, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele não se desviou da vontade de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor envia o profeta Isaías, aqui é mais forte um pouquinho, irmãos, ao rei Ezequias e diz: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer. Às vezes alguém chega para nós e diz: ei, Daniel, aquele emprego que eu tinha te prometido, cara, não deu certo não, vamos lá para todo lugar. Eu já fico triste e indignado. Imagina alguém chegar e dizer: assim diz o Senhor, ajeita a tua casa que tu vai morrer. Que atitude eu tomaria diante de uma situação como essa? As nossas atitudes diante de Deus, perante as situações difíceis, é que vai gerar o nosso milagre. Muitos tomam a atitude incorreta diante das situações, aí usam um ditado: eu não aguento mais, vou chutar o pau da barraca. Mas aqui era duro, irmãos, o que esse homem recebeu, e não era de qualquer um, era de Deus. Não foi uma ameaça para o vizinho, não foi aqui uma raiva, um ódio do companheiro ou do familiar, foi uma profecia, uma palavra profética da parte do Senhor, através de um profeta muito sério, o profeta Isaías. Mas interessante que ele, ao ouvir essa profecia, a Bíblia diz que ele volta o seu rosto para a parede, e começa a orar ao Senhor. Glória a Deus. Versículo 3: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Aí vai dizer aqui: e chorou Ezequias muitíssimo. Sempre, irmãos, o choro é mais do que a oração. Não é porque o irmão não queira orar ou não gosta de orar, é porque, como eu já falei, tem horas que você não consegue mais falar. Tem horas que você se ajoelha no seu quarto, no pé da sua cama, e quando você levanta, está lá o rio de lágrimas em cima do colchão. Mas pode ter uma certeza que o anjo colheu e levou diante do Senhor, e o Senhor entende tudo isso. E aqui nós vemos algo forte, irmãos, para a nossa edificação espiritual, nosso aprendizado de cristão. No versículo 5, a Bíblia diz que antes